Agora, surpresas de uma superprodução. Nossos repórteres mostram como a ficção vai recriar na TV a travessia do Rio Jordão. É um momento crucial na saga do povo hebreu em busca da Terra Prometida. Atores experientes e um exército de figurantes. Quem não ficou na frente, vem pra frente. Uma cena grandiosa está prestes a ser gravada aqui, à beira de um lago, no Rio de Janeiro. Atenção, vamos rodar! Esse terreno simula um deserto. Mas graças à tecnologia, o que se verá em breve na TV é muito maior do que aparece agora. Os efeitos especiais de hoje permitem eliminar parte das cenas, montar, desmontar, sumir com personagens, enfim, construir o que se quer mostrar. Tudo mistura gravações ao vivo com recursos de computador. Essas imagens mostram as gravações da novela A Terra Prometida. O elenco vai reproduzir parte de um episódio da Bíblia, a travessia do Rio Jordão, feita pelo povo hebreu sob o comando do líder Josué. A cena deve ser uma das mais emocionantes da novela. A repórter Isabela Veiga acompanha os bastidores das gravações. Vai, câmera! Sidney Sampaio, o Josué, chega ainda com roupas do século XXI. Mas a cabeça do ator está no passado distante, na travessia do Rio Jordão. É muito emocionante, é um momento muito especial para o personagem, quando realmente fica comprovado para toda a nação de Israel que Deus está com Josué, que ele fala com ele, que realmente ele continua mantendo essa promessa de auxiliar e conduzir esse povo até a Terra Prometida. A travessia do Rio Jordão é o primeiro grande passo para a conquista de Canaã, a terra prometida por Deus ao povo hebreu. Ele vai entrar. Para o pesquisador em ciências da religião, o episódio tem relação direta com outro anterior, a travessia do Mar Vermelho, liderada por Moisés. Se na travessia do Mar Vermelho o povo estava fugindo do faraó, estava em risco de vida, isso não tinha outra opção, tinha que escapar por ali, e acontece aquele milagre, aquelas proporções épicas, agora você tem uma outra geração, a geração, segundo a narrativa, dos filhos daqueles que passaram pela primeira transição, e agora eles vão passar por esse outro momento importante. A travessia revela ao povo hebreu a permanência da aliança com Deus. O mesmo Deus que fez o mesmo milagre com Moisés, agora faz o milagre com Josué. Outros grandes desafios ainda virão para Josué e seu povo. Entre eles, a Batalha de Jericó. Nesse momento, o desafio dos profissionais da novela é ser o mais fiel possível à descrição da Bíblia sobre a travessia do Rio Jordão. Além das locações no Rio de Janeiro, um deserto em Angola, na África, foi escolhido para representar o local onde o povo hebreu peregrinou por 40 anos, com destino à Terra Prometida. A magia dos efeitos especiais elimina distâncias. O Rio Jordão, na verdade, está bem longe do Brasil e da África. As nascentes do Jordão estão em 3 países: Israel, Síria e Líbano. Ele desce até desaguar primeiro no Mar da Galileia e, por fim, no Mar Morto. Passa pelas terras de Israel, da Jordânia e do território palestino, a Cisjordânia. Mas na época de Josué, era diferente. Naquela época, ele fazia a transição, a separação no que se chamava a Terra de Canaã, que era a terra que tinha sido prometida para o povo. Então, simbolicamente, é cruzar essa fronteira, chegar do deserto para a Terra Prometida. O Rio Jordão ainda é um dos mais importantes de Israel.
Recentemente, a apresentadora e repórter Adriana Araújo foi ver de perto a região. A Bíblia não diz exatamente onde o povo hebreu fez essa travessia, mas foi em algum ponto nessa área. Por isso, esse lugar marca o início da conquista do que em hebraico eles chamam de Eretz HaMubtachat, ou seja, o início da conquista da Terra Prometida. As águas doces garantem terras férteis e muito verde nessa região cercada de deserto. Nesse ponto do rio, a correnteza ainda desce forte, mas já é final da primavera e as águas do Rio Jordão já começaram a baixar. No período chuvoso e também do degelo das montanhas, o volume de água é bem maior. Para este pesquisador, o rio era muito mais volumoso na época de Josué. Como você pode ver aqui, o leito do rio está bem baixo, mas naquele tempo ele estaria talvez 5 ou 6 metros acima de nós. Rio de Janeiro, Angola. Para reproduzir esse ambiente típico do Oriente Médio, é preciso ir a um terceiro lugar. Todo o material que foi gravado no Rio de Janeiro e na África vem para São Paulo. E é aqui, nesse prédio, que essas imagens recebem os efeitos especiais. Antes mesmo da primeira câmera ser ligada, as cenas mais difíceis da novela já estão desenhadas no computador. Essas imagens recebem o nome de storyboard. Storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos transcrita através desse roteiro, desse texto. Então aqui, olha, vocês vejam que a gente desenha quadro a quadro como que é essa travessia. Ó. Aqui eu estou dando um pouco de iluminação para a cena, igual o roteiro está pedindo. Coloridos, esses desenhos perfeitos vão orientar as gravações e facilitar a execução dos efeitos. Olha aí a travessia do Rio Jordão. Nenhum elemento pode faltar para compor a cena. Dá para ver personagens e até a posição de alguns atores. Aí isso a gente manda para o diretor. Aí ele fala, eu quero a água mais alta, mais baixa, mais curva. Depois que os storyboards são aprovados, é hora de gravar a cena. Nesse momento, Josué e o povo hebreu se preparam para a travessia. Ao fundo, um painel todo verde. É nele que os efeitos de computação vão inserir o rio. Tudo dá trabalho e leva tempo. Nessa parte aqui a gente ficou por volta de mais ou menos algumas semanas. Assim, Uma semana de trabalho, trabalhando em 1 minuto a 2 de imagem aí, né? A ideia é a gente se aproximar o mais possível da água real. Você acreditar que você está vendo água. Além da água, outro ponto alto da travessia é a quantidade de atores na cena. O desafio é reproduzir um grupo de 2 milhões de hebreus. Tanta gente assim, só mesmo com a computação gráfica. Ela cria os chamados dublês digitais. Ele vai ter a roupa, o cavalo, tudo igualzinho o modelo filmado. O pessoal lá do figurino fotografa manda pra gente, a gente reproduz o modelo em 3D igualzinho. Vamos recapitular. Tudo começa com os storyboards. Vai para a gravação das cenas. Os efeitos são criados no computador. E agora é hora de juntar tudo. Lembra da cena que você viu gravada com os atores em frente a um painel verde? Olha ela aí pronta para ser composta com a água. Mas o resultado final é secreto. Só vamos ver na novela. A Terra Prometida vai ao ar na Rede Record de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Desaguar primeiro no Mar da Galileia e, por fim, no Mar Morto. Passa pelas terras de Israel, da Jordânia e do território palestino, a Cisjordânia. Mas na época de Josué, era diferente.
Naquela época, ele fazia a transição, né, a separação no que se chamava a terra de Canaã, que era a terra que tinha sido prometida para o povo. Então, simbolicamente, é cruzar essa fronteira, chegar do deserto para a terra prometida. O Rio Jordão ainda é um dos mais importantes de Israel. Recentemente, a apresentadora e repórter Adriana Araújo foi ver de perto a região. A Bíblia não diz exatamente onde o povo hebreu fez essa travessia, mas foi em algum ponto nessa área. Por isso, esse lugar marca o início da conquista do que em hebraico eles chamam de Eretz HaMubtachat, ou seja, o início da conquista da Terra Prometida. As águas doces garantem terras férteis e muito verde nessa região cercada de deserto. Nesse ponto do rio, a correnteza ainda desce forte, mas já é final da primavera e as águas do Rio Jordão já começaram a baixar. No período chuvoso e também do degelo das montanhas, o volume de água é bem maior. Agora, surpresas de uma superprodução. Nossos repórteres mostram como a ficção vai recriar na TV a travessia do Rio Jordão. É um momento crucial na saga do povo hebreu em busca da Terra Prometida. Atores experientes e um exército de figurantes. Quem não ficou na frente, vem pra frente. Uma cena grandiosa está prestes a ser gravada aqui, à beira de um lago, no Rio de Janeiro. Atenção, vamos rodar. Esse terreno simula um deserto. Mas graças à tecnologia, o que se verá em breve na TV é muito maior do que aparece agora. Os efeitos especiais de hoje permitem eliminar parte das cenas, montar, desmontar, sumir com personagens, enfim, construir o que se quer mostrar. Tudo mistura gravações ao vivo com recursos de computador. Essas imagens mostram as gravações da novela A Terra Prometida. Eles não tinham outra opção, tinha que escapar por ali, e acontece aquele milagre, aquelas proporções épicas, né? Agora você tem uma outra geração, né? A geração, segundo a narrativa, dos filhos daqueles que passaram pela primeira transição, e agora eles vão passar por esse outro momento importante. A travessia revela ao povo hebreu a permanência da aliança com Deus. O mesmo Deus que fez o mesmo milagre com Moisés, agora faz o milagre com Josué. Outros grandes desafios ainda virão para Josué e seu povo. Entre eles, a Batalha de Jericó. Nesse momento, o desafio dos profissionais da novela é ser o mais fiel possível à descrição da Bíblia sobre a travessia do Rio Jordão. Além das locações no Rio de Janeiro, um deserto em Angola, na África, foi escolhido para representar o local onde o povo hebreu peregrinou por 40 anos, com destino à Terra Prometida. A magia dos efeitos especiais elimina distâncias. O Rio Jordão, na verdade, está bem longe do Brasil e da África. As nascentes do Jordão estão em 3 países: Israel, Síria e Líbano. Ele desce até o elenco, vai reproduzir parte de um episódio da Bíblia, a travessia do Rio Jordão, feita pelo povo hebreu sob o comando do líder Josué. A cena deve ser uma das mais emocionantes da novela. A repórter Isabela Veiga acompanha os bastidores das gravações. Vai, câmera. Sidney Sampaio, o Josué, chega ainda com roupas do século XXI. Mas a cabeça do ator está no passado distante, na travessia do Rio Jordão.
É muito emocionante, é um momento muito especial para o personagem, quando realmente fica comprovado para toda a nação de Israel que Deus está com Josué, que ele fala com ele, que realmente ele continua mantendo essa promessa de auxiliar e conduzir esse povo até a Terra Prometida. A travessia do Rio Jordão é o primeiro grande passo para a conquista de Canaã, a terra prometida por Deus ao povo hebreu. E aí vai entrar. Para o pesquisador em ciências da religião, o episódio tem relação direta com outro anterior, a travessia do Mar Vermelho, liderada por Moisés. Se na travessia do Mar Vermelho o povo estava fugindo do faraó, estava em risco de vida. Para este pesquisador, o rio era muito mais volumoso na época de Josué. Como você pode ver aqui, o leito do rio está bem baixo, mas naquele tempo ele estaria talvez 5 ou 6 metros acima de nós. Rio de Janeiro, Angola. Para reproduzir esse ambiente típico do Oriente Médio, é preciso ir a um terceiro lugar. Todo o material que foi gravado no Rio de Janeiro e na África vem para São Paulo. E é aqui, nesse prédio, que essas imagens recebem os efeitos especiais. Antes mesmo da primeira câmera ser ligada, as cenas mais difíceis da novela já estão desenhadas no computador. Essas imagens recebem o nome de storyboard. Storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos, transcrita através desse roteiro, desse texto. Então aqui, olha, vocês vejam que a gente desenha quadro a quadro como que é essa travessia. Ó. Aqui eu estou dando um pouco de iluminação para a cena, igual o roteiro está pedindo. Coloridos, esses desenhos perfeitos vão orientar as gravações e facilitar a execução dos efeitos. Olha aí a travessia do Rio Jordão. Nenhum elemento pode faltar para compor a cena. Dá para ver personagens e até a posição de alguns atores.